Olá, o tema de hoje é sobre a precocidade, as fases da vida e se há momento certo para determinadas situações, por exemplo, relacionamentos e outras questões relacionadas até mesmo à educação dos filhos. Então, para ilustrar este tema, eu assisti um videozinho onde aparecia a germinação de uma semente dentro de um recipiente de vidro. É muito. Nós achamos, às vezes, por não ver a fundo, que talvez o brotinho, né? Aquele brotinho é o que vem primeiro para provar que aquela semente tem vida. Mas não. Então, assim, o que vem primeiro na planta, antes de sair aquele brotinho verde, é a raiz. Então, vem aquela raiz, ela tenta o máximo, né, de profundidade. Depois que ela tem uma certa estabilidade, é que nasce o broto. Então, e a partir do momento que nasce o broto, a tendência da raiz da planta ou da semente ali, né, que germinou, é ela crescer ainda mais. E tem uma raiz mestra, aonde a planta ela retira do solo os nutrientes. Eu que me criei no campo, essa questão da raiz mestra, ela até quando, né, quem trabalha com planta sabe que é uma raiz que você tem que ter muito cuidado quando você retira a planta da terra, porque se você danificar esta raiz, a raiz principal, a planta pode você pode perder aquela planta. E assim as etapas da vida. Então, tudo e qualquer situação possuem etapas. Mesmo a alfabetização, quando você vai ensinar matemática, você vai partindo primeiro da base. O que é a base? A raiz. A raiz de tudo aquilo que vai sustentar o que vir para frente. Então, numa alfabetização, geralmente, você vai partir também do alfabeto, né? A criança, o reconhecimento do alfabeto, a questão do nome, e para depois você ir avançando. A matemática, da mesma forma. Você primeiro ensina a base, que são as 4 operações, depois você vai partir para as outras funções, para atividades mais complexas. E com a vida humana não é diferente. Com o ser humano não é diferente. Então, cortar etapas é você antecipar aquilo que poderia ser mais tarde. O que é antecipar etapas de uma forma geral? Antecipar etapas, por exemplo, é quando eu quero que uma criança ela se torne um adulto antes dela ter a maturidade para ser um adulto. Que situações que nós vemos isso? Muitas vezes até em relacionamentos. Tem crianças de 12, 13, 14 anos. Esses dias havia uma reportagem de uma menina com 8 anos que estava namorando sério em casa. Sim, isso nas mídias sociais e com 8 anos no colo do menino. Então, o que ocorre? Essa precocidade é mais ou menos como uma planta com uma raiz ali danificada, aquela raiz principal danificada. Então, antecipa-se uma fase. Quando você antecipa uma fase, possivelmente há o corte de uma outra. Porque o ser humano, geralmente, ele tem a fase, né, da criança, né, o bebê até ali os 2 anos, o Jung diz, né, até os 2 anos a criança, ela é muito egocêntrica, ela não percebe o mundo, né, para ela o externo e o interno são a mesma coisa. A partir dos 2 anos de idade é que a criança começa a perceber que existe o outro. E ela começa a construir a sua identidade. E
assim, né, vai surgindo o ego, vai surgindo a questão da postura, como que eu sou nesse mundo. E, de certa forma, quando uma criança, um adolescente, ele entra muito cedo para a vida adulta, uma etapa é cortada, uma etapa ali é antecipada. E as consequências são o que? Hoje nós vemos na sociedade, o que é antecipar uma etapa? Tu vê por um frango, um exemplo bem comum, né? O frango. Antigamente quem criava um frango na roça, solto, né? No pátio, esse frango ele demorava um certo tempo para se tornar uma galinha, né? O pintinho para se tornar uma galinha demorava um certo tempo. E a carne desse frango é mais firme pela questão do tempo que passou, né, para se tornar uma galinha. Hoje, com a manipulação dos alimentos, hormônios, o frango com 40, 50 dias já é uma galinha. Mas o resultado disso vem aonde? O resultado disso é que quando você põe um frango na panela, aquela carne se dissolve com facilidade. Então, há uma alteração nas etapas, há uma aceleração. Há outros momentos que eu posso estar acelerando. Quando, por exemplo, eu não espero meu filho ficar adulto para que ele, vamos dizer, para que ele ocupe determinadas situações, como dirigir, como, vamos dizer assim, eu antecipo ele na vida adulta, né? Dou uma maior idade para ele, sendo que ainda ele não está preparado para essa maioridade. É muito comum até alguns pais antecipar a fase escolar dos filhos, sendo que essa criança, a questão física, motora, intelectual, ela não está preparada para esse avanço, para esse corte, né, vamos dizer, de etapa. E o corte de etapas, você percebe muito bem, principalmente pessoas que são adultos e que agem como criança. Então, assim, aquela criança que estava lá no passado, ela não viveu tudo aquilo que ela tinha que viver, e na vida adulta, talvez ela continue tendo aquele comportamento infantil. E há adolescentes que assumem um relacionamento muito precoce, e esse relacionamento muito precoce acaba gerando até complicações no corpo. Às vezes a coluna começa a pesar, começa a surgir alguns tipos de ansiedade. Por quê? Porque esse adolescente, ele não estava ainda preparado para a vida adulta. Na verdade, ele queria ainda estar lá curtindo a adolescência e começa a assumir um compromisso, né, da vida adulta, onde a sua coluna, que é o que dá a sustentação, a estrutura, não está preparado para isso. E a questão também do autocentramento, né? Quando surge o ego, há um autocentramento, individualismo, a competitividade, os medos, os apegos, as inibições, as restrições, superioridade, inferioridade. E o ego se percebe separado do todo. E com o avançar da vida, você vai principalmente controlando os seus instintos. Os seus instintos são o quê? Aqueles principais quando você nasce. Você tem fome, chora. Você geralmente é aquele instinto mais primitivo, onde você vai. As tuas ações são dominadas pelo prazer. Prazer em comer. E quando eu não tenho a maturidade suficiente para a vida adulta, eu me deixo levar por esses instintos. E quais são esses instintos? Tudo que geralmente são o quê? Tudo que me dá prazer, eu me permito, sem observar as consequências.
E geralmente quem faz isso é aquela criança lá de 2 anos, aonde ela quer ter os seus desejos atendidos, né? E esse adulto, né, é necessário que ele comece a operar o seu consciente e o seu inconsciente, observando, trocando o medo, a inibição, as limitações pela aceitação, pela compreensão, pela cooperação, solidariedade, humildade, desapego, e se tornando quem realmente é. Se tornando algo que, vamos dizer assim, a criança que não amadurece, geralmente ela culpa os outros pelas etapas cortadas. O adulto, ele tem autorresponsabilidade. Então, quanto mais eu culpo as pessoas pela minha situação, pelas coisas que ocorrem, de certa forma, é o meu ego que age. E quanto mais eu me analiso, me autoavalio e reconheço que muitas situações são respostas das minhas ações, eu vou compreender que há uma autorresponsabilidade. A questão da autorresponsabilidade muitas vezes entra até na questão de uma gravidez precoce. Então, a gravidez é resultado de uma ação. Não que seja errado ou certo, mas eu quero dizer que no sentido assim, se eu precocemente estou tendo a contato com situações, relações da vida adulta, as consequências também são da vida adulta, que pode vir uma criança. Então, essa antecipação das etapas, e principalmente com a permissão dos pais, ela gera um certo resultado e ela gera um certo dano. Independente da família, né, querer ou não, há um certo dano. É igual o franguinho lá que você dá para ele o hormônio, faz ele crescer rápido, aquela carne vai ser diferente. A estrutura, a base vai ser diferente. Então, importante fortalecer aquilo que é essencial, a raiz. Quer que a tua árvore seja frondosa, que ela cresça forte, que teus filhos tenham força? É a raiz. A raiz quem dá? Pai e mãe. Como? Não facilitando, dando limites e ocupando o lugar. Qual é o lugar? O lugar de pai e mãe. Quando eu ocupo o meu lugar, eu tenho força. E assim, o teu filho cresce vivendo todas as etapas, porque cada uma delas é fundamental para o desenvolvimento, e vai para a vida adulta com responsabilidade. Então, meu recado de hoje, um abraço.